Eu declaro sobre a sua vida as mais ricas bênçãos do céu. Eu declaro que Deus tem nesse dia chuvas de bênçãos para a sua vida. Eu declaro que a cura está chegando na sua casa, no seu lar. Eu declaro que Deus está agindo na sua causa impossível, que Deus tem milagres. Ainda que você não saiba o como, você não precisa se preocupar. Deus tem maravilhas em sua vida. Eu declaro que a riqueza, a abundância, a paz está sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre a sua família. Deus tem milagres te esperando a cada momento. A cada momento do seu dia, Deus vai te surpreender. Deus fará maravilhas na sua vida como você já nem acreditava mais. Deus tem milagres para a sua vida. Pessoas, circunstâncias estão ao seu favor. Deus está contigo em todo momento. Deus está na sua vida, independente de qualquer coisa, porque não é por mérito, mas é pela sua misericórdia. Então Deus vai te abençoar. Deus tem milagre para a sua vida. Aleluia. Há certo jovem veio relatar uma história em que ele começara a frequentar e ir a uma igreja. Até não foi por sua conta própria, foi ainda na sua adolescência, por volta dos seus 14 anos mais ou menos. Ele até certo momento não frequentara nenhuma igreja. Sua mãe começou a frequentar essa determinada igreja. E ele começou a ir lá e começou até a frequentar com mais frequência, até que um dia ele encontrou um rapaz que estudava junto com ele no colégio. Ele ficou mais animado de saber que tinha alguém do círculo de amizade dele e começou a ficar mais entusiasmado de frequentar aquela igreja. E passados os dias, os jovens daquela igreja vieram e acolheram e levaram para frente já, e criou-se um vínculo de amizade, já o abraçaram ali e começaram a se envolver com ele naquela igreja. E ele ficou encantado com a atitude daqueles rapazes, daqueles jovens, que mesmo não conhecendo ele, já convidaram para participar de algumas atividades que estavam acontecendo lá. No final do culto, uma cantina, um lanche, aquilo foi envolvendo a vida dele. Ele começou a frequentar com mais frequência aquela igreja. E ele, frequentando aquela igreja, ele olhava para um rapaz que fazia parte, tomava conta da parte de sonoplastia da igreja. E aquilo invadiu seu coração, mesmo ele ainda não fazendo parte daquela igreja, era muito recente ainda. Ele sequer tinha um conhecimento mais profundo sobre a Bíblia e tudo mais. Mas aquilo invadiu o coração dele de tal maneira, aquele sentimento de querer estar e fazer aquilo naquela igreja. Daquela maneira, ele só pensava em fazer aquilo e ele passara a imaginar o quão bom seria aquilo para a vida dele. Aquilo seria maravilhoso. Ele passava durante todo o culto da igreja se imaginando ele executando aquilo lá, mesmo sem ele ter a menor noção, conhecimento do que se tratava aquilo. Mas ele era um jovem que tinha sonhos altos. Ele acreditava nos seus sonhos. Ele acreditava que um dia ele poderia estar lá. E passar a se desenrolar de tanto ele fazer aquilo, surpreendentemente, todos que são da igreja sabem, algumas mais tradicionais, para que você possa começar a fazer algo na igreja, alguma coisa, você tem que ser pelo menos batizada na igreja, então você acaba não tendo nenhum cargo dentro. Ele sequer sabia que existia todo esse processo dentro da igreja. Ele continuava apenas fazendo aquilo. E passado um momento, os jovens logo pegaram ele e levaram para frente e colocaram justamente junto com o rapaz da sonoplastia para ele ver, para ele se enturmando com eles. E ele ficava no banco junto com aquele rapaz, e cada vez que ele ficava junto com ele era com a sua curiosidade, ainda na sua timidez, ele queria saber como cada coisa funcionava. E passado certo tempo, ainda mesmo antes dele fazer parte de qualquer coisa ainda, aquele jovem, por repentina mudança,
seus pais se mudaram da igreja e ele teve que partir junto com seus pais para uma outra igreja. E, surpreendentemente, aquele jovem foi escalado e convocado para assumir a sonoplastia daquela igreja. E veio realizar um grande sonho que tinha ardido no seu coração, na sua vida. Com essa história eu quero dizer para você que mesmo você sem conhecer a palavra de Deus, mesmo você pode até não conhecê-la, saber de versículos de cor e tudo mais na Bíblia, mesmo assim isso não quer dizer que você não vai alcançar as bênçãos de Deus para a sua vida. Eu quero dizer para você que assim como esse jovem que quebrou todos os protocolos, que de uma maneira bem resumida a sua história, ele passou muito rapidamente num processo que talvez levaria muito tempo, teria que se batizar. Nada disso foi necessário para ele assumir. Todos os protocolos foram quebrados naquela vez. Ninguém sabe explicar o porquê que aconteceu aquilo. Mas eu digo para você, Deus não vê como o homem vê. O homem tem processos, protocolos para que você tenha algumas coisas em sua vida. Mas Deus não segue a ótica humana. Deus respeita protocolos, sim. Muitas das vezes será necessário você seguir alguns protocolos. Talvez você queira dirigir um carro na rua. Será necessário você tirar sua habilitação, senão você será penalizado. Mas você não precisa ter a habilitação para você ter o seu carro. Então eu quero dizer para você que Deus vai fazer coisas impossíveis na sua vida. Se você acreditar que você pode, se você ousar a sonhar, os seus sonhos vão penetrar, tocar o coração de Deus. Deus fará coisas extraordinárias em sua vida. Esse exemplo desse jovem é um exemplo que nós devemos seguir em nossas vidas. Imagine se você tiver o conhecimento necessário sobre Deus, quanto mais Ele poderá fazer em sua vida. Mesmo ele sem conhecer a palavra de Deus profundamente, ele pôde viver na sua vida um grande sonho do seu coração, dentro da sua igreja que ele estava lá, e depois, posteriormente, ele ficou naquela igreja, se batizou, e foi tempos maravilhosos para ele naquela denominação. Quer dizer para a sua vida que Deus tem milagres para a sua vida. Deus quer te surpreender. Deus quer mudar o rumo da sua história, mudar a sua trajetória. Deus não precisa de protocolos para te abençoar. Comece a proferir palavras de bênçãos. Ouse sonhar sonhos de Deus em sua vida, porque Deus quer te dar o melhor. Deus quer prosperar a sua vida. Deus quer te abençoar em todas as áreas da sua vida, da sua casa, no seu casamento, em todas as suas causas. Deus quer te abençoar, Deus quer te fazer grande e prosperar na sua vida. Deus vai fazer milagres em sua vida. Comece a não limitar os seus sonhos. Muitos dos seus sonhos não acontecem porque você se limita a sonhar às vezes, ou muitas das vezes, como aconteceu comigo no passado, aonde eu era desanimado sobre sonhar e viver apenas a realidade. Eu digo para você, Deus não te chamou para você viver somente a realidade. A realidade é um fato, mas você deve sonhar e Deus vai cumprir. Exemplos na Bíblia de pessoas que sonharam, ousaram sonhar e Deus cumpriu. Deus tem milagres te esperando em todos os momentos. Deus quer fazer o melhor no meio da sua casa, da sua família. Deus tem bênçãos explosivas. Deus não precisa seguir protocolos. Não pense, não se preocupe com protocolos que você precisa fazer de tal e tal maneira como um ritual. Mas existe necessário algumas coisas. O primeiro passo é você sonhar. É você começar a dar asas aos seus sonhos. Assim como José era um sonhador e Deus cumpriu os seus sonhos. Não pense que ele teve sonhos a mero acaso. Deus vai cumprir o desejo do seu coração. Muito provavelmente ele sonhava com coisas para a sua vida, ele desejava em sua vida. Deus não vai fazer coisas em sua vida sem você planejar, querer
pode acontecer coisas inesperadas. Mas primeiro é necessário que você sonhe, que você crie projetos em sua vida para que Deus cumpra na sua vida. Ouse sonhar, ouse experimentar a viver. Não pense que os sonhos são mero acaso, coisas, fantasia, coisa de criança, como um dia tentaram falar para mim. E eu até parei de sonhar por muito tempo, mas eu digo para você, quem não sonha não alcança nada. Mas sonhar com um propósito, não ser apenas um sonhador, ficar só na área da imaginação, vai ser necessário você tomar atitudes em sua vida. Mas o primeiro passo é você sonhar. Se você não tiver sonho, como você poderá cumprir na sua vida? Se você não sonhar em ter uma família, como você poderá ter uma família? De certa maneira, se você não desejar ter uma casa, como Deus vai te dar uma casa? Mas não, eu sei que não é apenas o sonhar. Você precisa planejar em cada detalhe. Você precisa viver na expectativa que Deus vai cumprir de uma maneira que você não sabe o como. O como você não se preocupe. Quando você se preocupa com o como, é a mesma coisa que você estivesse tirando o seu sonho da sua vida. Porque coisas impossíveis você não planeja o como. Coisas possíveis, sim. Se você deseja comprar uma roupa e você tem as condições, você sabe o como você vai comprar. Mas quando você não tem as condições, você não planeja o como. Porque se você falar o como eu não tenho condições, é a mesma coisa que falar assim, Deus não pode fazer. Porque você olha só para a sua ótica humana. Você só vê como homem. E Deus não vê como o homem vê. Deus é o Todo-Poderoso, que vai fazer coisas além do que você pode imaginar, além daquilo que você pode ver. Então comece a viver o extraordinário, o incrível na sua vida. Primeiro comece na sua imaginação a viver dessa maneira. Comece, desse essa oportunidade de voltar a sonhar. Como Deus vai realizar seus sonhos se você não sonha mais? Deus diz para você, sonhe, volte a sonhar. Volte a sonhar, não se preocupe o como. Comece a saber exatamente o que você quer, dê detalhes daquilo que você quer, a cor, o modelo daquilo que você quer, as características, o tamanho, cada detalhe, seja minucioso. Deus é um Deus de detalhes, Ele olha para os detalhes da coisa. Como Deus vai te dar algo que você nem sabe exatamente o que você quer? Às vezes você quer um casamento, uma pessoa abençoada para a sua vida, mas você só sabe o que é abençoada, mas como que é essa pessoa? Ela é alta, ela é baixa, ela é magra? Ela acredita na mesma coisa que eu acredito? Como que é o temperamento dessa pessoa? Às vezes recebemos algo que vem depois a conflitar a nossa vida e não entendemos o porquê. Mas porque tudo passa pelo campo das nossas escolhas. Decida o que você quer para a sua vida. Decida, ajustes serão necessários sempre. Mas Deus não vai te dar algo diferente daquilo que você sabe que Deus vai te dar detalhadamente. Deus quer te dar exatamente. Se você escolher no dia de hoje, escolha. Faça as suas escolhas, faça os seus projetos. E comece a declarar em sua vida em todo o tempo que Deus já fez em sua vida. Seja grato hoje. Seja grato nesse momento pelo que Deus já te deu. Porque olhe pelo olhar da fé. A Bíblia não diz para você olhar com o olhar humano. Ela diz para você olhar pelos olhos da fé e contemplar aquilo que Deus já fez em sua vida. Comece a contemplar, comece a agradecer, comece a louvar. Porque isso é um sinal que você já crê, que você já recebeu o seu milagre. Quem pode louvar por aquilo que não tem? Se você acredita que você não pode receber, você não pode louvar. Mas se você acredita que você vai sim receber, você já pode começar a louvar hoje, agradecer a hoje por Deus ter feito. Jesus, antes de multiplicar os pães, fazer seus milagres, ele já agradecia. Obrigado, Pai. Obrigado. Sinal de agradecimento. Esse é um exemplo de como orar. Jesus não veio apenas para fazer algumas coisas aqui lá no passado só, dizer que ele passou na terra. Ele veio deixar o seu exemplo para que nós seguíssemos esse exemplo
e nós mudássemos as nossas vidas. Às vezes olhamos e não entendemos, ou não queremos entender, achamos que foi só com Jesus, mas Ele deixou o seu exemplo. Agradeça primeiro. Agradeça já por aquilo que você acredita que já é seu, que já está no mundo invisível, no mundo espiritual, no mundo da quarta dimensão, porque a terceira dimensão é a terceira que nós vivemos aqui na Terra. É a terceira dimensão. A ciência vai dizer que é a parte física, aquilo que você pode ver e contemplar. O mundo é feito de algumas dimensões. E a quarta dimensão é aquilo que é no mundo espiritual. A Bíblia vai dizer aonde as batalhas são travadas, no mundo espiritual, aonde o inimigo vai tentar roubar os teus sonhos, te destruir, aonde que as lutas são perdidas, as batalhas são perdidas. Primeiro, você perde na dimensão espiritual, e depois vir se manifestar no seu mundo físico e visível. As batalhas são travadas lá. Não digo para você que será fácil, é simples, mas não é fácil. Mas comece a fazer dessa maneira. Comece a mudar a sua mente. A Bíblia diz que você deve ser transformado pela renovação do seu entendimento. Comece a mudar a maneira que você pensa sobre as coisas. As coisas são como são. Não é porque Deus quer dessa maneira. É porque nós acreditamos que é assim. E Deus vai fazer conforme a nossa fé sempre. Sempre vai ser conforme a sua fé. Porque cada um verá o mundo à sua maneira. Você pode conversar com várias pessoas que vivem dentro de do mesmo bairro que você mora, dentro da sua igreja que você congrega. Cada um vai ter uma maneira diferente de olhar aquelas coisas. Para um vai ser maravilhoso, para outros vai ser mais ou menos, para outros vai ser ruim. Um vai gostar de branco, outro de preto. Então é conforme cada um reage àquelas coisas e circunstâncias. Então comece a olhar e ver coisas boas sempre. Declare coisas boas em sua vida. A Bíblia diz que tudo que é bom, agradável, perfeito, deve ocupar o seu pensamento. Todas as coisas boas, ela não diz para você ocupar com coisas ruins. A Bíblia diz que você está semeando numa terra fértil, essa terra do seu entendimento, do seu pensamento, na quarta dimensão espiritual. Tome cuidado com as suas sementes, elas produzirão frutos e você terá que colhê-los. Ainda que você não se lembre que você plantou, você terá que colhê-los a si mesmo. E Deus quer dar vitória para a sua vida. Deus vai te abençoar grandiosamente. Eu tenho para dizer para você que Deus vai te fazer coisas grandes. Deus vai dar um crescimento gigantesco além do esperado em sua vida. Deus vai transformar seus sonhos em realidade. Deus vai prosperar a sua vida se você aplicar em sua vida o que eu lhe disse. Aplique em todo momento essas coisas. Pare e pense um minuto. Será que você tem feito? De que maneira? Como têm sido os seus pensamentos? Você tem acreditado ainda no sobrenatural em todo o tempo? Em toda circunstância? Ou melhor é reclamar? Melhor é acreditar que não vai dar certo? Que as coisas realmente são difíceis? Que o governo está difícil? Olhe para aquele que vai fazer o sobrenatural em sua vida. Comece a acreditar novamente. Por mais que parece que os seus sonhos morridos, parece que já faz tanto tempo e nada aconteceu. Olhe somente para os teus sonhos. Será que você olhou para eles sempre como um fato real em sua vida? Comece a contemplar os teus sonhos, de detalhes, de asas, de cores. E Deus vai fazer o impossível na sua vida. Declare coisas boas, coisas excelentes em sua vida. Esta é a minha palavra para você nessa tarde. E Deus vai te abençoar grandiosamente no decorrer dessa noite que estamos começando. Deus fará coisas grandes em sua vida, em sua casa, em sua família. Deus vai prosperar você grandiosamente. Aleluia.